Oi, gente, boa tarde. Tentar gravar esse vídeo aqui para vocês, dada a importância que é a Páscoa, né? Então, assim, vamos orar, tá bom? Bendito Deus Todo-Poderoso, obrigada, Jesus, por mais um dia de vida e por tudo. Perdão pelas falhas, pelos pecados, que o Senhor nos conceda um restante de sábado feliz, um fim de semana abençoado. Abençoa, Senhor Jesus, cada ouvinte, abençoa, nos transforma-nos cada dia mais e que se cumpra teu querer em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Gente, desculpa, eu vou estar um pouquinho, né, com a garganta um pouco doendo, um pouco rouca, mas Deus no comando. Ó, a mensagem de hoje está lá em João 20. Vamos falar um pouquinho então sobre a ressurreição de Jesus, que é algo assim tremendo e que deve, né? Todo cristão ele deve conhecer a ressurreição de Cristo, né? Que é quando o nosso Senhor vence, né, a morte, e quando ele toma, né, ali a chave do inferno, quando derrota a Satanás, né, e todo o principado, e nos dá, né, a liberdade, e nos dá também a oportunidade de redenção e de salvação através do seu sacrifício da cruz. Então Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos, ele mesmo já havia dito isso aos discípulos em alguns momentos. Entretanto, logo depois que eles perderam Jesus, né, que para ele estava morto, e todos sabemos que quando perdemos algum ente querido, um amigo, né, a dor é grande, o sofrimento é grande. E assim, naquele momento de dor, por exemplo, a Maria, então, ela teve uma ideia, a ideia de ir ao túmulo, né? Para verificar como é que estava lá o corpo, como é que tinha sido feitos os preparativos, né? Do corpo de Jesus. Acredito que não deve ter conseguido nem dormir, né? Porque quando você está em sofrimento, em angústia, o sono foge também, né? E aí a Bíblia vai dizer que a Maria, ela acorda bem cedo e no primeiro dia da semana, era madrugada ainda, e viu que a pedra estava revolvida ou removida, né? Fora do lugar. Então, correu, foi ter com Simão e com outro discípulo a quem Jesus amava. Então, aqui nós entendemos que era Pedro e João. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram. Saindo, pois, Pedro e o outro discípulo foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Portanto, João chegou primeiro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, porém não entrou. Então, Simão seguiu, chegou e entrou no sepulcro. Percebam que Pedro, então, ele teve a atitude de entrar, diferente do João, né? E ele também viu os lençóis, né? E que não estava, né? Mas deixado num lugar à parte. Entrou também o outro discípulo, que chegou primeiro ao sepulcro e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a escritura que era necessário ressuscitar dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez, temorosos para casa. Então percebam que o apóstolo João, que era considerado amado, né, pelo mestre, ele teve aquela atitude de sair correndo na frente. Entretanto, quando ele chegou à frente do túmulo, ele ficou parado, ou seja,
ele não teve atitude para aquela situação. Acredito que por conta da dor até, por ter perdido a Cristo, porque era muito amor envolvido entre os dois, bem sabemos disso, que o próprio Jesus entregou a sua mãe, né, para que João cuidasse. E então ele não conseguiu avançar. Entretanto, quando Pedro chega, e Pedro sim entra, João acompanha e se certifica, né, de que havia os lençóis ali. Eles então, queridos, só enxergaram os lençóis e nada mais. Então, o que acontece? Eles voltaram para casa. Acredito que atemorizados, talvez pensando que pudesse ser, digamos assim, alguma armação, né, dos romanos, coisas do tipo. A Maria não, a Maria ela permaneceu ali junto à entrada do túmulo, chorando, então ela chorava, ela se angustiava, e Jesus via tudo, tá? Jesus estava bem pertinho, bem próximo. E aí, quando ela olhou para dentro do túmulo, ela se abaixou e olhou para dentro do túmulo. Olha que tremendo isso aqui. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um na cabeceira, outro nos pés. E então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E a quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, diz-me onde puseste, eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando, lhe disse em hebraico: Rapone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai. Mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhe: suba para meu pai, vosso pai, meu Deus, vosso Deus. Então saiu a Maria Madalena, né? Anunciando os discípulos: vi o Senhor. E contava o que ele lhe dissera, estas coisas. Então os discípulos, na verdade, queridos, eles estavam com medo, né, dos judeus. E Jesus apareceu para deles, né, depois de um tempo, e tem toda aquela ilustração lá do Pai seja convosco, mas antes disso teve um pouco de, digamos assim, de problemas. Teve discípulos, por exemplo, pessoas que queriam fugir para outros lugares porque não sabiam, eles ficaram meio que perdidos. Entretanto, a ordem era para que eles ficassem em Jerusalém, né, até a segunda ordem, porque era quando de fato Jesus iria, né, recair sobre eles, né, o Espírito Santo. E nos capítulos seguintes nós iremos ver isso, né, que é quando Jesus diz: recebeis o Espírito Santo, né, para os demais discípulos. E essa passagem ela está bem entrelaçada com Atos, acho que é 1:8, se eu não me engano, que fala, né, para os discípulos permanecerem em Jerusalém. Então vem disso aqui. Muitas vezes acredito que jovens não conseguem associar, talvez, e isso. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então isso aqui foi uma ordem tanto para os discípulos, como para nós hoje, né? Seremos testemunhas de Cristo, de fato, né? E aí, o que me fez pensar, se o próprio João, que era tão amado, se o próprio Pedro, que era um líder, né? Ele estava ali naquele momento, era, digamos assim, a hierarquia era abaixo de Jesus, então ele literalmente ele era o líder. Entretanto, ele não teve a atitude de ir ver, ou até mesmo confirmar, ou até mesmo realizar busca, né, de onde estava o Senhor. Entretanto, Maria, queridos, Maria permaneceu. Eu acho muito fantástico, porque isso aqui retrata um pouco da perseverança. Eu conheço muita mulher que são guerreiras, que são perseverantes, que trazem consigo essa coisa de eu comecei, eu termino,
eu cheguei até aqui, agora eu vou adiante. E tem que ser assim mesmo, de fato, né? E a Maria, percebam que ela não teve essa coisa de ficar... Você sabe por que que a gente fracassa tanto hoje em dia? É porque a gente começa a pensar antes de realizar as coisas. Não estou dizendo que tem que sair por aí fazendo coisas impensáveis, não é isso. Mas não temos, né, que ficar com essa questão de, talvez, quem sabe, e se. Eu quero dizer que o que importa de verdade são atitudes, o que faz diferença, na verdade, são atitudes, entende? Atitude essa que Maria teve e foi uma peça fundamental, importante na ressurreição de Cristo. Veja que Maria, ela foi a primeira pessoa a ver a Jesus, então, olha que grandiosidade do que é isso, né? Dela não ter, por exemplo, se ela tivesse pensado, caramba, eu vou chegar lá, eu tô só, eu não vou conseguir nem remover aquela pedra. E se ela tivesse ficado em casa, nada disso teria acontecido, sabe, com ela. Então, muitas vezes, o que falta em nós é dar o primeiro passo, é a atitude, é aquilo, é se manter firme no caminho. Não adianta essa coisa de, eu vou hoje, eu tô bem hoje, mas amanhã eu não vou. Eu acho que não vai ser legal dessa forma. E aí começa, né? O que eu sempre digo. Então, assim, queridos, os discípulos, na verdade, perceba que João e Pedro, eles não tiveram atitude, e Maria Madalena teve. Então, assim, quando eles chegaram ao sepulcro, eles só viram ali o lenço, o lençol e tudo mais, dos preparos ali, né, do que tinha feito ali em relação ao corpo de Jesus. Entretanto, Maria, ela viu anjos. Mais que isso, ela viu o próprio Jesus, né, que se revelou a ela depois e eu acho isso maravilhoso, eu acho grandioso e a pedra estava removida, Maria estava triste. Entretanto, eles voltaram para casa, porém a Maria ficou. E eu acho que isso que a gente tem que tirar de lição. Não importa se o outro vai, se o outro foi, se o outro quer ir, não importa, tá? Permaneça nos caminhos de Cristo, fica ao lado das pessoas que estejam precisando de você, fica no seu ministério, fica no seu casamento, desde que lhe faça feliz, tá? Fica com sua vida na rocha, fica firme com Jesus, queridos. Eu acho que é tão importante essa questão da ressurreição, da história da Maria Madalena. Ela na verdade, foi a que Jesus expulsou, né? 7 demônios, né? Então ela era perturbada, ela não estava simplesmente atrás de qualquer pessoa, ela estava atrás do corpo de Jesus, do seu mestre, daquele que a libertou, daquele que deu chance de salvação, daquele que ela sabe que faz a diferença na vida dela, né? Então, que tenhamos também, né, essa responsabilidade de ter atitudes, de avançar, sabe? Independente, ainda que os outros retrocedam, siga em frente com Jesus. Termina, né, o que começou. Eu sempre digo que eu não sou de desistir das coisas fáceis. Então, eu estava conversando com uma amiga lá do trabalho esses dias, eu dizia justamente isso a ela, que eu não sou, isso já é uma coisa minha, né, também eu acredito que vem muito da personalidade de cada um, enfim, eu não sou de desistir de algo que eu quero tão fácil, essa que é a verdade. E quando eu digo fica no plano que você quer e que você acha, né, que Deus quer também para você. E projetos, sabe?
amizades boas para a gente romper. E você sabe a impressão que eu tenho? Que Maria aqui meio que ficou decepcionada. Porque, percebam que ela foi lá chamar eles, e até Pedro, que era líder, retrocedeu, voltou, não viu nada, enquanto ela ficou, ainda que triste, angustiada, chorosa ali, né? Mas ela ficou. E ela viu o que eles não viram. Então esse é um mistério, querido. Quando você fica, Jesus, ele irá revelar grandes coisas para você. Não fixa em pessoas, porque pessoas são passageiras, momentos são passageiros. Somente Deus, somente Jesus é eterno, somente Ele pode, né, nos dar a salvação, a nossa felicidade, a nossa alegria. Então, assim, a Páscoa nada mais é que a alegria, que a ressurreição de Jesus, que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que dentro de 3 dias viveu esse grande milagre para deixar como para nós, né, de exemplo de esperança, de superação. E nessa Páscoa possamos estar mais ligados com a nossa família, possamos, né, meditar de fato, adorar de fato o Senhor e saber que Ele vive, que Ele reina e que Ele sim é o intuito principal da Páscoa. Ele sim é a peça-chave da Páscoa. Ele é o motivo, né? Então, querido, desejo uma ótima Páscoa para você, para sua família. Um grande beijo. Deus os abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau.